Dirijo uma cordial saudação a quantos participam nesta conferência. Bem-vindo a este curso de autoconhecimento. Hoje falaremos sobre retorno e recorrência. Esta é uma conferência particularmente interessante, porque nos permitirá responder a algumas perguntas que talvez nos tenhamos feito em algum momento. Por exemplo, com este tópico que veremos hoje, entenderemos quais são as causas do déjà vu, que é a sensação de já ter experimentado ou visto algo que você está vendo ou experimentando no momento, mas sabendo que você realmente não experimentou isso antes. Como visitar um lugar pela primeira vez e ter uma forte impressão de já ter estado lá antes, ou conhecer alguém pela primeira vez e sentir uma afinidade imediata e a sensação de já ter conhecido essa pessoa antes. Ou, ao contrário, sentir uma aversão imediata, uma antipatia por alguém, mesmo sem conhecê-lo bem. Hoje vamos ver, estudando essas duas leis, qual é a verdadeira causa disso. Também vamos falar de vidas sucessivas ou passadas, para ver se é verdade que existem vidas sucessivas ou não. Também vamos estudar como podemos modificar nosso destino. Como você vê, este tópico será muito interessante. E para começar a entender tudo isso, vamos ver como funcionam as leis do retorno e da recorrência, que são duas das 48 leis que regem este mundo físico, e vamos aprender como transcendê-las. Mas vamos começar refletindo sobre esta frase. Um homem é o que sua vida é. Se um homem não modifica nada dentro de si mesmo, se não transforma radicalmente sua vida, se não trabalha sobre si mesmo, está perdendo seu tempo miseravelmente. Se estamos aqui neste momento ouvindo esta conferência, seguindo este curso, ou buscando temas para o despertar da consciência, é porque chegamos a um ponto de nossa vida em que algo internamente exige que façamos uma mudança interior. Chegamos a esse ponto matemático em nossas vidas em que começamos a questionar nossa existência e a perceber que, da maneira como conduzimos nossas vidas, nem seremos capazes de descobrir e alcançar o transcendental propósito de nossa existência. Portanto, para começar a avançar, para começar a despertar, devemos gerar uma revolução interna que nos leve a fazer mudanças radicais em nossas vidas. Caso contrário, estaremos apenas perdendo miseravelmente nosso tempo, como temos feito existência após existência. Uma vez que entendemos a necessidade de começar a fazer uma mudança radical dentro de nós mesmos, é preciso começar a saber quais são as coisas que nos prendem a agir sempre da mesma forma, e repetir as mesmas lições de vida, uma e outra vez, sem transcendendo-os. Vamos começar então estudando o que é a lei do retorno. A palavra retorno significa virar de novo. Então, o que esta lei nos ensina é que tudo gira repetidamente. Esta é a lei que faz todos os ciclos. Vemos o planeta girando em torno de si mesmo, fazendo um dia e uma noite, e depois girando novamente. E nós a vemos girando em torno do Sol, fazendo 4 estações e no final dessa volta começando de novo. Mas precisamos saber que esta lei também nos rege, pois esta é a lei que mecanicamente nos mantém morrendo e renascendo vida após vida. Podemos ver que a vida, com todos os seus tempos, é uma roda. Nascemos, crescemos, talvez nos reproduzamos, envelhecemos e morremos. E acreditamos que quando morremos tudo acaba, mas acontece que não. Acontece que a morte é apenas o retorno ao ponto de partida da própria vida, com possibilidade de repeti-la novamente. Como explicamos na Conferência 8, onde falamos sobre a evolução e involução na roda do Sansara, dissemos que temos 3.000 ciclos para alcançar a autorrealização, ou seja, 3.000 voltas nessa roda, passando pelos diferentes reinos da natureza. E ao chegar ao reino humano em cada ciclo, temos direito a 108 vidas como humanos. E entre uma vida e outra, sempre há um processo de retorno. E qual é esse processo? Bem, uma vez que nosso corpo físico morre, passamos por um processo de julgamento, onde serão pesadas as ações realizadas na vida anterior e, com isso, serão determinadas as consequências que serão geradas para a próxima vida. E depois disso vamos esperar no limbo, para que as condições necessárias sejam reunidas, para que possamos nascer de novo. Para que aqueles que serão nossos pais se encontrem, se apaixonem, se casem, ou seja, qual for o processo que os leve a ter uma relação sexual na qual irão criar o corpo físico, ao qual nossa centelha estará ligada para retornar a uma nova existência física. Nossos defeitos psicológicos também retornam de uma vida para outra.
Mas é interessante saber que normalmente continuamos na semente de nossos descendentes. Geralmente voltamos na mesma árvore genealógica. Por exemplo, a avó que morreu há alguns anos pode ser sua sobrinha que nasceu recentemente. Se a pessoa ainda não esgotou suas 108 vidas como humano nesse ciclo, sua centelha continua a renascer na prole de sua família. E mesmo depois de ter esgotado suas 108 existências como humano, sem ter feito o trabalho necessário para despertar sua consciência, continuará voltando nos diversos reinos da natureza. Então, se aquela avó que morreu há alguns anos não tinha direito a mais vidas como humano naquele ciclo, vai voltar, mas agora no reino animal. E pode até chegar em casa como animal de estimação, cachorrinho ou gatinho, que costumam ter atitudes bem humanas. Se fizermos uma projeção astral consciente e investigarmos quem era aquele animal de estimação quando era humano, descobriremos com surpresa a veracidade do que estamos afirmando aqui. Com a técnica da projeção astral que ensinamos na Conferência 3, também podemos verificar se realmente existem vidas sucessivas. Também podemos pedir ao nosso ser interior que nos mostre qual das 108 existências do presente ciclo estamos vivendo atualmente. Ou podemos pedir a ele que nos mostre uma de nossas vidas passadas, ou que nos mostre o processo de julgamento que ocorre entre uma vida e outra. E se tivermos os méritos, veremos isso, e verificaremos que a lei do retorno é uma realidade. Mas é importante saber que retorno não é o mesmo que reencarnação. Esses conceitos são frequentemente confundidos entre si. Retornar é o que fazemos. Morremos e nascemos de novo, movidos por uma lei mecânica porque nossa consciência está adormecida. Portanto, não temos a capacidade de decidir como, onde e em que condições nascer. Reencarnar, ao contrário, é um processo voluntário vivenciado por seres que já despertaram a consciência, que trabalharam sobre si mesmos, alcançando um grande avanço interno, para que no momento da morte tenham consciência do processo. Tem consciência de ter saído do corpo físico, podendo decidir em que família, quando e em que condições nascer, para continuar seu processo de desenvolvimento espiritual. Agora vamos olhar para a lei da recorrência. A palavra recorrência significa ocorrer novamente. E assim como pela lei do retorno voltamos a este mundo repetidamente até que façamos um trabalho interior para transcender essa lei. Pela lei da recorrência, vivemos repetindo as mesmas lições de vida uma e outra vez, até aprendermos a extrair a sabedoria que está contida em cada situação que temos de viver. Então, esta é a lei pela qual tudo se repete mecanicamente uma e outra vez. Nesta manifestação física, as coisas acontecem e voltam a acontecer ciclicamente. Assim como estamos sujeitos a esta lei, a vida de cada um de nós, com todos os seus tempos, é sempre a mesma, repetindo-se de existência em existência, através dos inúmeros séculos. A vida de cada um de nós, em particular, é um filme vivo que, quando morremos, levamos conosco para a eternidade. Cada um pega seu filme e traz de volta para projetá-lo novamente na tela de uma nova existência. Cada uma das situações que surgem na nossa vida ao longo dela são as diferentes cenas do nosso filme. Acreditamos que conduzimos nossa vida, que tomamos decisões, e não percebemos como simplesmente repetimos as mesmas ações, os mesmos erros, as mesmas circunstâncias, vida após vida. Temos visitado os mesmos lugares, encontrado as mesmas almas, passado pelas mesmas situações, só agravadas pelas consequências destas. É por isso que experimentamos coisas que temos certeza de já ter experimentado antes, e conhecemos pessoas, e já temos uma impressão dessas pessoas, sem tê-las tratado o suficiente. E é por isso que ocorre o que chamamos de déjà vu, ou mesmo o que chamamos de premonição. Temos a sensação de que já vivemos isso antes, ou que sabemos o que vai acontecer, e é só porque já vivemos essa mesma situação tantas vezes, que a temos gravada na memória das nossas águas, embora não nos lembremos disso com nossa mente. Quando passamos a entender e verificar isso, percebemos que nosso destino já está escrito, que nada do que nos acontece, acontece por mero acaso. E é que a repetição de dramas, comédias e tragédias é um axioma fundamental da lei de recorrência. Em cada nova existência repetem-se sempre as mesmas circunstâncias. E os atores dessas cenas, sempre repetidas, são aquelas pessoas que vivem dentro de nós, os eus. Se desintegrarmos esses atores, esses eus que originam as cenas sempre repetidas de nossa vida, então a repetição de tais circunstâncias se tornaria mais que impossível.
Obviamente, sem atores não pode haver cenas. E é muito importante que reflitamos sobre isso. Uma vez que entender isso, lançará luz sobre como podemos começar a modificar nossas vidas. Muitas pessoas vivem dentro de nós. Temos a ilusão de ser mas é só começamos a nos observar para que começamos a perceber que psicologicamente somos muitas pessoas diferentes. E cada um tem sua forma de pensar, sentir e agir. Vemos que em determinado momento estamos felizes, otimistas, corajosos e pensamos que tudo ficará bem. E em outro momento nos vemos tristes, deprimidos, desanimados, e pensando que tudo vai dar errado e que nada vale a pena. Em outro momento somos uma pessoa raivosa, que só consegue pensar em atacar ou se vingar. E em outro momento, e dependendo da circunstância, um eu luxurioso se manifestará através de nós que buscará apenas satisfação sexual. Não somos um indivíduo consciente, somos um monte de defeitos psicológicos, um monte de modos diferentes de ser que surgem em nós, dependendo das circunstâncias que nos são apresentadas, levando-nos a repetir os mesmos dramas, as mesmas tragédias, as mesmas comédias, etc., vida após vida. E é importante começar a observar e entender isso. Porque somente desintegrando cada um de nossos modos de ser, nos libertaremos de todas as nossas recorrências, e de cada um dos compromissos que esses eus adquiriram com outras pessoas ao longo de nossas diferentes existências. Refletindo seriamente sobre a lei de recorrência, ou repetição de cenas em cada retorno, descobrimos através da autoobservação íntima, as fontes secretas desta questão. Se na existência passada, aos 25 anos tivemos um caso de amor, é indubitável que o eu de tal compromisso procurará o rapaz ou a dama dos seus sonhos, aos 25 anos, na nova existência. Se a jovem em questão tinha então apenas 15 anos, o eu de tal aventura buscará seu amado na nova existência com a mesma idade. É claro entender que os dois eus, tanto dele quanto dela, se buscam telepaticamente e se reencontram para repetir o mesmo caso amoroso da existência passada. Dois inimigos que lutaram até a morte na existência passada se procurarão novamente na nova existência para repetir sua tragédia na idade correspondente. Se duas pessoas tivessem uma ação judicial sobre imóveis, aos 40 anos na existência passada, na mesma idade elas se procurarão telepaticamente na nova existência, para repetir a mesma coisa. Então, como podemos ver, os defeitos psicológicos das pessoas se procuram telepaticamente para repetir a mesma recorrência. De repente temos vontade de mudar de rota, ou visitar tal lugar, ou conversar com tal pessoa, e coisas semelhantes se movem na outra pessoa. E não percebemos como são esses os mesmos defeitos psicológicos que nos levaram em outra vida a viver essa mesma circunstância. Cada um de nossos defeitos psicológicos tem muitos compromissos, e nenhum deles nos levará a despertar a consciência e sair desta roda. Pelo contrário, eles vão tentar nos controlar através do desejo e da nossa mente, para que caiamos nas mesmas situações em que eles se manifestarão em nós, para se alimentar da nossa energia. Vida após vida nos tornamos simples marionetes de nossos defeitos. Passamos a vida arrastados pelas circunstâncias, nunca nos negando estes desejos, cumprindo fatalmente cada um destes compromissos, e vivendo na ilusão de que somos nós que mandamos nas nossas vidas. Dentro de cada um de nós vivem muitas pessoas cheias de compromissos que vêm cumpri-los. Nossos eus lascivos, criados muitas vidas atrás, trazem seus compromissos sexuais para cumprir. Nossos eus traiçoeiros trazem seus próprios compromissos. Nossos eus violentos, tirânicos e submissos trazem os deles. E cada um dos nossos vícios tem marcado nesta existência, a idade em que vai começar a se manifestar, quantas vezes vai, etc. O grave de tudo isso é que o intelecto ignora a existência de tais pessoas, ou eus, dentro de nós, e de tais compromissos que fatalmente se cumprem. Nossa personalidade é apenas um instrumento de diferentes eus. Através da nossa personalidade, cada um desses eus cumpre os seus compromissos. Somos troncos miseráveis arrastados pelas ondas furiosas do mar da existência. Se a vida nos traz situações tristes, choramos. Se nos traz situações alegres, rimos. Se nos traz situações violentas, ficamos com raiva. E se nos traz situações lascivas, ficamos sexualmente excitados. Mas nunca refletimos, nunca assumimos o controle de nossas emoções, desejos, pensamentos e ações.
Sair desta desgraça, desta inconsciência, do lamentável estado em que nos encontramos, só é possível morrendo em si mesmo. Se realmente queremos mudar nosso destino, se queremos que nossa consciência dirija cada ato de nossa existência, temos de desintegrar cada um desses atores, cada um desses modos de ser. Vejamos então como se gestam as recorrências e como trabalhá-las, para que comecemos a modificar o nosso destino, e comecemos a ter uma vida nova e consciente, centrada no despertar da nossa consciência. A primeira coisa será começar pela autoobservação, descobrir os defeitos psicológicos que se manifestam em nós através do desejo e dos pensamentos, que passam a se comunicar telepaticamente com os defeitos das outras pessoas, e que nos fazem começar a ter um forte desejo de procurar por tal pessoa, ou de ligar para tal pessoa, ou de agir de tal e tal maneira. Por exemplo, temos nosso parceiro e entendemos o quão importante é nosso parceiro e quão importante é a fidelidade para alcançar o nascimento espiritual. Mas acontece que temos uma recorrência do adultério, porque o nosso defeito adúltero vem com aquele compromisso sexual com outra pessoa de uma vida passada. Então, para que esse adultério ocorra, uma comunicação telepática começa a se mover entre nossos defeitos luxuriosos e os dessa outra pessoa. Certos desejos começam a se mover em nós e, por sua vez, certos desejos começam a se mover naquela outra pessoa. Um desejo de flertar ou conversar com essa pessoa. Se estivermos em autoobservação, podemos descobrir essas reações psicológicas que começam a acontecer em nós mesmos. Mas também devemos observar como nossa personalidade ajuda, porque nossa personalidade sempre nos leva a agir de maneira precisa e adequada, de acordo com as circunstâncias, para que esses defeitos possam se manifestar. Podemos ter uma personalidade muito social que facilita a manifestação de certo tipo de defeitos. Ou podemos ter uma personalidade tímida que facilita a manifestação de outro tipo de defeitos. Podemos ter uma personalidade violenta, narcisista ou submissa. E essa personalidade que desenvolvemos possibilitará a manifestação do tipo de defeitos que vem cumprir sua recorrência nesta existência. Digamos que temos uma recorrência de uma briga. Se estivermos em autoobservação, podemos descobrir o magnetismo que começa a acontecer. Existe uma pessoa de quem não gostamos e com quem trazemos essa recorrência de brigas. E se estivermos nos auto-observando, podemos observar os eus que começam a nos fazer sentir desagrado e antipatia por essa pessoa, e que vão se comunicar telepaticamente com os da outra pessoa para que ocorra essa recorrência. Se tivermos em nossa personalidade o conceito arraigado de que não podemos nos deixar humilhar por ninguém, aí nossa personalidade estará auxiliando para que ocorra essa recorrência. São fatos que desconhecemos. Coisas acontecem conosco, eventos que se processam em nosso subconsciente e em nosso inconsciente. Temos a ilusão de fazer, mas não fazemos nada conscientemente, as coisas nos acontecem. Isso é fatal, mecânico. Mas se nos observarmos, descobrimos o desejo que se manifesta em nós, e descobrimos os conceitos de personalidade que querem nos levar a errar. Se nos tornarmos reflexivos e começarmos a observar todas aquelas coisas que comumente passariam abaixo do nosso raciocínio, e negarmos esses desejos egóicos e pedirmos à nossa Mãe Divina para desintegrar esses desejos, essas obsessões, todos os detalhes que observamos em nossa mente, emoção e corpo, e nos recusamos a fazer o que os defeitos querem, nos livraremos dessa recorrência, e de continuar caindo mecanicamente nas recorrências do nosso ego. Os 3 fatores para a revolução da consciência são a chave para nos libertar, para libertar nossa consciência, para que possamos começar a agir livre e conscientemente. A morte psicológica nos permitirá eliminar todos esses atores, que são nossas formas negativas de ser, que por lei da recorrência, devem aparecer na tela de nossas vidas para nos levar a continuar cometendo os mesmos erros. Desta forma, começamos a libertar e despertar nossa consciência. Com o nascimento espiritual, fazendo uso sábio de nossa energia sexual, começamos a condensar a essência liberada em nossa medula espinhal, para que ela não seja novamente aprisionada pelo ego. E com o sacrifício pela humanidade, podemos quitar as dívidas kármicas que temos, pelas más ações que nossos defeitos nos levaram a cometer, e que nos levaram a essas recorrências. Fazendo isso, trabalhando em nós mesmos, praticando os 3 fatores, é assim que nos libertamos. Quando desintegramos os diversos defeitos que nos mantêm presos à incessante repetição das circunstâncias e dos erros, nos libertamos da lei da recorrência.
E libertando e despertando toda a nossa consciência, nos libertamos da lei do retorno. Pois não precisaremos mais repetir este curso que é a vida, pois já teremos alcançado a meta, que é alcançar a autorrealização, que é alcançando a libertação total. E quem realmente desperta adquire por isso plena objetividade de sua consciência, autêntica iluminação, felicidade. E esse foi o tema de hoje. Lembre-se que você pode deixar suas perguntas e terei prazer em respondê-las. O próximo tópico que estudaremos será sobre as leis do Karma e do Dharma, no qual aprenderemos tudo sobre essas duas leis e como negociar nossos karmas. Até a próxima vez!